Gênesis 12, do versículo 1 até o versículo 9. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. E farei de ti uma grande nação, que te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que havia comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até ao monte do oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Arão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Negueb. Amém à palavra de Deus. Ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. Versículo 1. Primeira pergunta que eu faço: de onde saiu Abraão? Este é um exemplo perfeito para explicar a importância da hermenêutica bíblica, o versículo no contexto do capítulo, o capítulo no contexto do livro, no contexto dos 66 livros da Bíblia e, mais claramente, no contexto da história da redenção, no contexto do Evangelho. O que vamos ver a seguir podem ser simples pormenores, mas um conjunto de pequenas coisas mal usadas podem fazer uma falsa doutrina, um falso ensino, uma heresia. Porque muitas pessoas, até mesmo em pregações, usam este texto de Gênesis 12 para lhe dizer que foi o chamado de Abraão para sair dos caldeus. Mas não foi assim. Reparem, bem sabemos que a Bíblia não é cronológica. Muitas das vezes volta atrás, volta à frente. Mas neste caso, reparem. Onde ficou Abraão no capítulo passado? Em Harã. E no texto de hoje, em Gênesis 12, reparamos no versículo 4, onde está Abraão. Relemos. E assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. De onde saiu? Harã. O versículo 5 fundamenta: e tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram, onde? Em Harã. Então, perante isso, como resolvemos a questão do versículo 1? Releio: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. Será que afinal foi chamado em Ur, ou foi chamado em Harã? Será que Harã passou a ser a terra da sua parentela e deixou de ser Ur dos Caldeus? Alguns comentários bíblicos dizem que Harã ainda fazia parte da comarca dos Caldeus. Em outras palavras mais atuais, Harã ainda fazia parte do distrito dos Caldeus. E assim justificam o tema no versículo 1. Mas como eu referi anteriormente, conhecer a palavra e estudá-la ajuda a entender o contexto. E a própria Bíblia nos esclarece o contexto. Não há melhor forma de entender a Bíblia do que com a própria Bíblia. Em Atos 7, versículo 2 ao 4, o famoso discurso de Estevão ajuda-nos a perceber o contexto e onde realmente Abraão foi chamado. Atos 7, versículo 2 ao 4. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Versículo 3. E disse-lhes: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora.
Fica claro neste texto como ocorreu toda a história. Este texto esclarece a dúvida em relação ao chamado de Abraão. Na realidade, ele aconteceu em Ur dos Caldeus, como indica o capítulo 11, e não no capítulo 12. Na realidade, esse chamado aconteceu em Ur dos Caldeus e aconteceu no capítulo 11 e não no capítulo 12. Fica evidente no texto que a aparição de Deus a Abraão não deixou dúvidas. Não foi uma mensagem subliminar. Não foi uma mensagem que podia ter dupla interpretação ou uma interpretação duvidosa. Vejam bem, versículo 2. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. O Deus da glória, o Todo-Poderoso, o próprio Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus. E o próprio Deus lhe disse, versículo 3, e disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra onde eu te mostrei. E o que ele fez? Obedeceu? Não. Abraão não obedeceu à ordem do próprio Deus. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o chamou para esta terra em que habitais agora. Ou seja, este discurso de Estevão estava a ser para os judeus, para os ouvintes judeus naquela época que estavam na terra prometida, já estavam em Canaã. Conclusão deste texto. Abraão não foi para onde Deus mandou. Foi para Harã. Não sabemos os contornos da história, não sabemos o que aconteceu, mas sabemos a continuação da história bíblica alguns pormenores sobre o caráter de Abraão. Abraão era mentiroso e temeroso. Chegou a mentir algumas vezes por temor à morte, como vamos poder ver no futuro, e desobedeceu à ordem de Deus quando foi para o Egito por temor à fome. Não sabemos se o caráter de Abraão influenciou, mas uma coisa é certa, ele não saiu para onde Deus mandou, nem saiu da sua parentela totalmente. Arrastou consigo mais pessoas nessa peregrinação. Talvez ele não tenha dito ao seu pai Terá a revelação de Deus. Não sabemos os contornos, mas uma coisa fica evidente. A saída de Abraão de Ur foi conturbada. E por que digo conturbada? Sempre e quando nós não obedecemos a Deus, já é conturbado. E este chamado de Abraão retrata na íntegra o chamado de Deus quando se apresentou a nossas vidas, quando se apresentou às nossas próprias vidas. Conosco aconteceu tal e qual o mesmo. Com alguns não, mas que a maioria sim. Muitos de nós, certamente, quando recordamos o chamado de Deus para deixar o nosso estado pecaminoso, para deixar, entre aspas, a nossa Ur dos Caldeus, para deixar a cidade de destruição onde estávamos, onde nos encontrávamos, para deixar os nossos costumes e tradições, para alguns no início custou. Colocamos em causa a revelação de Deus e o seu chamado, investigamos se a Bíblia era realmente verdadeira, buscamos erros e ideias para fundamentar. Quando questionados pelos familiares e amigos mais próximos sobre a nossa decisão, por vezes duvidávamos. Houve pessoas que até saíram rápido dos caldeus, mas houve outros que lhes custou mais e, por vezes, ainda faziam ou ainda fazem paragens no caminho, como Abraão fez em Harã. Mas, como já frisei na semana passada, independentemente da saída ser repentina ou mais demorada, todo crente nascido de novo, todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e tem fé em Jesus Cristo, tem fé que Ele pagou por eles na cruz, tem de ter uma Ur dos Caldeus. Como já disse, independentemente da saída ter sido mais rápida, mais definitiva, mais eficiente, mais lenta, por etapas, independentemente disso, algum dia tivemos que sair. Se quando olhamos para trás, não vemos que deixamos uma terra de idolatria espiritual, não deixamos certos amigos, certos familiares, certos costumes, certos ídolos e o pecado, das duas uma. Ou não entendemos ainda bem o chamado e paramos em Harã? Ou Deus tem de nos lembrar para onde nos está a levar, tal como fez com Abraão neste episódio. Ou apenas entramos numa igreja física, levantamos a mão e emocionamos com os louvores, gostamos da companhia das pessoas, das atividades da igreja, mas ainda estamos mortos ou mortas espiritualmente. Se assim é, hoje
arrepende-te, reconcilia-te com Deus, analisa o estado que tu estás para que comeces essa peregrinação divina, essa peregrinação milagrosa em que Deus te arranca do teu pecado para conduzir-te à Jerusalém Celestial, onde Ele próprio habita. A palavra diz, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, novo nascido é. As velhas coisas passaram, a idolatria, o domínio do pecado, o eu, os nossos sonhos sem Deus, e todas são feitas novas. Agora é uma nova vida em Cristo. A tua vida agora é vivida para a glória de Deus. Todo aquele que saiu da Ur dos Caldeus tem de começar uma peregrinação até Canaã, que foi para onde Deus nos chamou. Ou seja, aos tempos de hoje, para a Jerusalém Celestial, onde o nosso Rei, Senhor e Salvador reina em glória sentado à direita do Pai. Agora somos estrangeiros. Qualquer local desta terra, qualquer local deste mundo, por mais bonito que seja, por mais fartura ou prosperidade que possamos encontrar lá, não é a nossa terra. Aquele que está agarrado a este mundo, aquele que apenas aqui quer deixar as suas marcas, aquele que apenas aqui tem os seus sonhos, ainda não nasceu de novo. Aquele que saiu do Ur dos Caldeus tem os olhos na eternidade. E aqui abro um parênteses, eu sei que existe uma linha na igreja terrenal que defende que os crentes que só falam da eternidade não sabem lidar com as almas e com as pessoas com quem se cruzam nesta vida, no aqui e agora. Isso é uma falácia. Isso é um ensino mentiroso, mundano e antropocêntrico. Como disse C.S. Lewis, os crentes que mais fizeram por este mundo foram aqueles que mais colocaram os olhos na eternidade. Coloca os olhos na eternidade e terás esta terra como ganho. Coloca os olhos nesta terra e não terás uma coisa nem outra. Regressamos ao texto de hoje, a Gênesis 12. Como vemos nos textos de hoje, por vezes falhamos. Por vezes estagnamos como Arão estagnou em Harã. Por vezes estagnamos como Abraão estagnou em Harã. E até podemos prosperar e ter sucesso lá, como aconteceu com Abraão. No versículo 5 do texto de hoje, almas lhe foram acrescentadas e teve bens, porque Deus, independentemente da situação que tu te encontras, Ele é bom e para sempre é a sua misericórdia. Deus cuida dos seus filhos, mas independentemente do amor de Deus e da sua paciência para com a humanidade, não te deves esquecer, Deus também não esquece o que diz e o que pede. Como diz na Bíblia em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele o que faria, ou falaria e não o confirmaria? Por isso Deus tirou Abraão da estagnação em direção à terra prometida, até Canaã, porque Deus não pode mentir. Porque esse foi o chamado de Deus para Abraão. Quanto a ti, quanto a mim, não te esqueças qual é que foi o chamado de Deus para a nossa vida. Analisa a tua vida, se estás estagnado, se caíste na rotina, se ler a Bíblia é uma carga, orar é um peso, falar de Jesus nunca o fazes. Deus recorda-te hoje qual é o teu chamado. Alerta-te que estás em Harã e precisas avançar. E relembra-te que tens que sair de Ur dos Caldeus. Nunca te esqueças. A Ele não podemos enganar. Deus conhece os corações, as mentes. Ele sabe o que e quem é a tua prioridade. Neste mundo estamos de passagem. Por mais que tenhamos raízes e laços em certos lugares, somos peregrinos neste mundo. Jesus foi o Criador deste mundo. Fica evidente na Bíblia que nos ensina que tudo foi feito por Ele, ou seja, por Jesus e para Ele. Então, perante este texto, se havia alguém que tinha motivos para estar arraigado, agarrado a este mundo, era o próprio Jesus. E o que é que Jesus demonstrou quando veio ao mundo? Demonstrou que estava aqui de passagem. Como eu recordo muitas vezes, nasceu num pesebre emprestado, navegou em barcos emprestados, comeu a Páscoa em aposentos emprestados, entrou em Jerusalém num jumento emprestado, foi enterrado num sepulcro emprestado, gritou ao mundo que estava aqui de passagem com esses atos, que o seu reino não era deste mundo, como ele próprio disse. E como ele próprio disse, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça neste mundo. Não estou a dizer que não possas ter bens e possessões neste mundo, mas falo de uma questão de prioridade.
Podes ter muito e viver humildemente e tê-lo para a glória de Deus, e viver com pouco e não viver para a glória de Deus. Não é uma questão de cifrões ou bens, é um problema de coração e pecado. E recordar-te que Jesus também morreu numa cruz que não era para ele. Devia ser no sentido primário para Barrabás, e no sentido secundário para ti e para mim. Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou a maior dívida de todas. Pagou pelo pecado que nenhum dinheiro, nenhuma possessão, nenhum homem podia pagar. Ele comprou para nós um novo mundo. Uma nova terra sem pecado, para onde habitaremos com Ele eternamente. Glória a Deus. Perante isso, como agora não obedecer-lhe, como agora não dar a nossa vida por Jesus, pelo nosso Rei, Senhor e Salvador. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Sabemos em Gênesis 25, 7 que Abraão viveu 175 anos. Ou seja, já tinha uma idade avançada quando começou definitivamente a peregrinação que Deus lhe ordenou. Vários pontos a ressaltar em relação a isto. Primeiro, Deus quando chama não escolhe nem nacionalidades nem idades. Ele chama quando, a quem e onde quer. Mas sabemos quanto a isso, também quanto mais anos estamos no mundo comendo algarrobas, mais duro vai ser sair de lá. Mais duro vai ser começar uma nova vida. Deixar os costumes, as tradições, os ídolos e os pecados. Mas independentemente da dureza do caminho, descansamos em saber que a sua graça é irresistível. Que o chamado depende dele e nele descansamos, como diz na Bíblia, que a obra que ele começou, ele mesmo, ou seja, Deus mesmo, a vai aperfeiçoar, terminar e consumar. Aqueles que são chamados, aqueles a quem Deus chama, não os deixa à metade do caminho, não os deixa em Harã. Sabemos em Romanos 8 de que nem nada nem ninguém nos pode separar do grande amor de Deus, os seus escolhidos e santos, aqueles por quem Jesus Cristo morreu na cruz. Da forma mais dura ou menos dura, chegarão à Jerusalém celestial, porque Deus está conosco. Ele mesmo nos levará pela mão até ao destino. Então, aqueles que ficam meio caminho, aqueles que pregavam, aqueles que evangelizavam, aqueles que louvavam, que levavam a Bíblia na mão e agora estagnaram ou voltaram para Ur, o que pensar deles? Nunca foram. Nunca nasceram de novo. Tudo era um teatro e uma religião. Isso fica evidente em 1 João 2,19. Eles saíram do meio de nós, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O facto de nos terem abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Apesar do chamado de Deus ser irreversível, e independentemente da idade que Ele nos chama, não quer isso dizer que não haja provas duras. Isso fica evidente durante o chamado de Abraão, daqui para a frente. Conosco acontece precisamente o mesmo. Essa ideia de vem a Cristo, os teus problemas acabam, não é verdade. Os nossos problemas acabarão no céu, quando estivermos com Deus. Aqui teremos problemas. E talvez mais do que antes de sermos cristãos. Mas há uma grande diferença. Agora Ele, o próprio Deus, está conosco. Agora temos o próprio Deus como Pai, o próprio Deus Criador a cuidar de nós. E como diz na palavra, se Ele está conosco, quem será contra nós? Uma vida sofrida, uma vida dura, uma vida de provas não se compara com uma eternidade no inferno. Glória a Deus que nos salvou. Glória a Deus que nos resgatou para vivermos com Ele eternamente. Em suma, o mais importante não é a idade que somos chamados, mas sermos chamados. Mas uma coisa é certa, quanto antes melhor. Quanto mais rápido, cosmovisão santa, o Espírito Santo entre nós e nos dá a convicção do pecado, da justiça e do juízo, da graça da cruz, do Evangelho de Jesus Cristo, mais fácil será este caminho. Porque estar no mundo sem Deus é horrível. Por isso, pai e mãe, ensinem os filhos desde temprana idade os caminhos do Senhor, para que o Senhor os salve quanto antes. E atenção, porque podemos ensinar toda a Bíblia e depois não vivê-la. E as crianças aprendem com observação. Cuidado, porque muitas vezes
Não há conversões porque os filhos ouvem uma coisa e vêm outra. É normal e comum ver um pai, quando vê nascer o seu primeiro filho, dizer que Cristo salve novo, que seja um homem como Cristo, que seja um homem à imagem de Deus, que seja um missionário, um Paulo, um mártir como Estevão, que morra pela palavra, que morra a pregar a palavra. Mas com o passar dos anos, o que querem na verdade é que o seu filho seja um médico ou um empresário de sucesso. Pergunto, se os nossos filhos não veem viver os pais como mártires, como servos, como escravos de Cristo, como é que os nossos filhos vão pregar às outras pessoas? Como é que os nossos filhos vão ser Paulos ou Estevãos se não veem esse exemplo em nós? Queremos que cumpra o ditado popular: faz aquilo que eu digo e não faças o que eu faço? Não se esqueçam que Paulo disse: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco, disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses. E nós, podemos dizer o mesmo? O que vem em nós fazer igual? Aquilo que ouvem de nós fazer igual? Aquilo que nos vem praticar fazer igual? Somos realmente cartas abertas? Somos exemplos de Cristo? Somos um exemplo a seguir pelos filhos, vizinhos, colegas de trabalho, família incrédula, etc? Analisemos a nossa vida. E no texto de hoje fica evidente que o chamado de Abraão não foi só provas, também trouxe promessas. Versículo 3. E far-te-ei uma grande nação. Apesar de Abraão sair da sua parentela e além do mais sair com uma mulher estéril, Deus prometeu-lhe filhos e filhas. Bem sabemos o que essa promessa representa na história da redenção, o que essa promessa representa para nós, e isso ficou claro e evidente quando falamos na semana passada. Mas da mesma forma, tal como aconteceu com Abraão, nós também éramos estéreis. Nós também não podíamos gerar filhos. Nós éramos estéreis espiritualmente falando. Mas agora que nos foi dada a vida espiritual e agora que nos foi dada a vida eterna, através de nós, através da pregação do Evangelho, mais pessoas podem passar da morte à vida espiritual. Além do mais, quando somos chamados, mesmo que isso represente deixar a nossa parentela e seguir um caminho sozinho de peregrinação, Deus agora dá-nos uma família espiritual, a qual é a nossa verdadeira família, porque é com ela que vamos viver eternamente. E diz também, abençoar-te-ei. Deus abençoou Abraão quando foi chamado e Deus também nos abençoa a nós quando somos chamados, independentemente das provas. Diz também, engrandecerei o teu nome. Reparem, Abraão deixou a sua casa sem filhos, com uma mulher estéril. Como ia ser engrandecido o seu nome? Sabemos bem a importância de ter filhos e ter descendência, principalmente nessa época. Como é que ele iria ser abençoado? Porque Deus não olha para as circunstâncias. Deus não olha para as dificuldades do presente. Deus sabe o futuro. E o que importa não é como começamos, mas como acabamos. Isso fica evidente na história de Abraão. Não foi como começou, mas sim como acabou. Atenção, porque se achas que o teu nome era grande antes de ser chamado e agora não é mais, algo não está bem em ti. Pergunto, o teu nome era grande, era engrandecido antes de ser chamados ou é grande e engrandecido agora que estás em Deus? Atenção, porque se achas que o teu nome era grande antes de ser chamado e agora já não é, algo não está bem. A resposta a esta questão responde de que lado estás na história. Também diz no texto, e tu serás uma bênção. Os lugares por onde Abraão passou foram abençoados por Deus. A vida de Abraão serviu de bênção para outros. Vês o mesmo na tua vida? És de bênção? Quando tu chegas, a maldade é freada, o pecado é freado, o teu testemunho contamina as pessoas e obrigas a reservar o seu pecado? Ou não existe diferença entre ti e o mundano? Analisa a tua vida. Outra promessa, e abençoarei os que te obedecerem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
apesar desta promessa ser específica para Abraão, também encontramos pontos desta bênção na nossa vida como crentes. Ou seja, os que rejeitam a mensagem do Evangelho pregado por nós serão condenados, ou seja, serão amaldiçoados. E os que são salvos pela pregação do Evangelho serão abençoados com a salvação eterna. Por isso, também está nas tuas mãos, entre aspas, contribuir para que isso aconteça. Sabemos que tudo depende da soberania de Deus, mas nós somos aqueles portadores da verdade, portadores do Evangelho, somos aqueles que dizem em Romanos 10 que anunciamos o Evangelho para que as pessoas se convertam. Friso, o bom testemunho não salva ninguém, o que salva é o Evangelho de Cristo. Se não falas dele, ninguém será abençoado. Outra promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que coroava todas as demais promessas, porque apontava para o Messias, em quem todas as promessas, em ele são sim e em ele amém, como diz em 2 Coríntios. Cristo é a bênção das famílias, Cristo é a bênção das nações, Cristo é a bênção do mundo. Queres ver a tua família abençoada, a tua terra, a tua parentela, o teu vecindário? Apresenta o verdadeiro Cristo, fala de Jesus, porque Ele é o começo da vida e Ele é a vida eterna, só em Cristo há salvação. Glória a Deus pelo plano de salvação e por quem Jesus são benditos todos aqueles por quem Ele morreu na cruz. O que preferes, ter um bom nome nesta vida ou teres o teu nome escrito no livro da vida? Hebreus 11:8 destaca sobre Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, o que aconteceu? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Não interessa para onde Deus te chama, o que importa é que Ele vai contigo. O ponto aqui está na palavra obedeceu. Que Deus nos ensine a obedecer, porque a forma como tu obedeces revela se já começaste a peregrinar ou se ainda não foste chamado. Analisa a tua vida e vive verdadeiramente consoante o chamado que Cristo trouxe para ti. E faz aquilo que Ele te mandou em Mateus 28, estender o seu reino, falar do seu Evangelho. Porque se não fazes, não obedeces. E se não obedeces, algo não bate certo em relação ao teu chamado. Em Lucas 19, do versículo 9 ao 10, diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tu também és filho de Abraão? Tu também fazes parte daqueles que estavam perdidos? Ou achas que sempre tiveste achado? Porque se achas que sempre tiveste achado, sempre estiveste no caminho certo, é que eu nasci numa igreja, eu que nasci no Evangelho, isso não existe. Algum dia tiveste que estar perdido e foste achado. Tal como Zaqueu neste texto, algum dia tiveste que ser um ganancioso, um pecador, um idólatra, um fornicário, um mentiroso, etc. E foste achado por Ele. E nele te tornaste filho de Jesus Cristo. E nele te tornas filho de Deus. E através de Jesus és reconciliado com o Pai e com Ele vais viver e obedecer eternamente. Glória a Deus e pela sua palavra. Amém.